Salve, salve, internautas, em busca do sagrado nesse período que chamamos Prelúdios de Natal. Hoje eu quero refletir sobre algo que me parece um tanto quanto mistério. A fama de Jesus. Hoje, século XXI, portanto, 2 milênios passados praticamente, e ele sempre lembrado. Cada vez mais intensamente, participando das querelas humanas, de certa forma, trazendo lições que agradam alguns, deixam outros inquietos. Mas 2 bilhões de pessoas, portanto, praticamente 1/4 da população, diz segui-lo. E mais ainda, outros bilhões admiram os seus ensinos, as suas práticas, em suma, a sua vivência. Mas como é que ele se transformou nesse popstar? Poderíamos dizer assim, sem nenhum recurso da mídia, né? Pois não existiam esses valores à época, sem ter escrito absolutamente nada, que era uma forma de perpetuar seus ensinos, deixou alguns discípulos, todos eles majoritariamente enfrentando dificuldades as mais variadas, um publicano rejeitado pela sociedade local, vários pescadores, um comerciante que não entendeu a sua lição, e inúmeros discípulos também mais ou menos parecidos. Como é que se faz sucesso com esse tipo de comportamento, essa comunidade de companheiros e de discípulos que lhe seguem de alguma forma na primeira hora? Como é que se transforma de um crucificado, condenado à morte, portanto, por 2 autoridades, o Sinédrio religioso de Israel e, por outro lado, Pôncio Pilatos, a representação do Império Romano na região? Não lhes parece estranho? Qual é o segredo do seu sucesso? A fórmula da sua atualização permanente, contínua, despertando as mais variadas expressões em matéria de comentários e de histórias. Como é que ele consegue se transformar em alguém que simplesmente passa, segundo os novos historiadores, a dividir a história antes e depois dele? Não deveria ter sido isso feito por um Péricles na Grécia, filósofo, pensador, governante, ou quiçá um guerreiro como Júlio César, ou algum personagem poético, literário ou profético, como existiam muitos em Israel? Por que ele se perpetua ao longo do tempo? Já que 2000 anos permite, de certa maneira, aparecer figuras as mais variadas no mundo ocidental e no mundo oriental. Por que ele consegue esta fama? Como decifrar este enigma? Vem-me, então, uma reflexão básica. Ele, em termos do processo chamado evolutivo do ser e do espírito, é o futuro, o devir, o que está para acontecer. E porque não foi ainda assimilado completamente, aliás, estamos muito distantes disso, ele continua sendo, de certa maneira, a esperança do futuro, a luz do mundo, aquele que garante, de certa forma, com as suas palavras, o nosso sucesso, a nossa felicidade. Mas isso seria suficiente para ficar claro para as pessoas por causa do seu sucesso? Talvez não. Mas se nós observarmos a sua história, seu comportamento e seus ensinos, vamos identificar claramente que ele tem um vínculo essencial com uma característica evolutiva chamada amorosidade. Ele é, seguramente, o mestre da amorosidade. Ao acolher todos os aflitos da região, a dizer que não veio para os puros, mas para os pecadores, ao reconhecer o sofrimento alheio e transportar-se para uma atuação que libera leprosos das suas feridas, obsidiados das suas perseguições, vítimas de influências espirituais,
pessoas que estavam condenadas pela lei da época e ele consegue transferir um novo tipo de conceito que elimina essa pena, ou esclarecimento para aqueles que ansiavam alguma expressão maior de sabedoria sobre a vida, sobre Deus, sobre o modo de se comportar na história. Tudo isso nós dizemos é acolhimento. Mas só é possível esse acolhimento amoroso se há na própria pessoa esta amorosidade íncita, natural, vivenciada, experienciada, dizemos nós hoje, como um reflexo de Deus, já que Deus é também o pleno amor. Não somente a inteligência suprema, como nós falamos normalmente nos arraiais, que pensam pela racionalidade humana, mas esta amorosidade que se expande, que se espraia, que une, que garante, segura, portanto, a vida interativa, a vida afetiva, a vida em comunhão, em progresso contínuo, do múltiplo para o um, do fragmentário para a totalidade, do relativo para o absoluto. Não foram seus discursos que fizeram esse efeito. Foi a sua capacidade amorosa de sentir, de viver e experienciar o humano, trazendo novas luzes para as nossas relações interpessoais, coletivas e, quiçá, interexistenciais. É pensando nisso, no Mestre do Amor, que desejamos a todos natais felizes, alegrias multiplicadas pela fraternidade, pela esperança de sermos cada vez mais pacíficos, pacificadores, buscando Deus através do coração. Rei divino, na palha singela, porque te fizeste criança diante dos homens, quando podias ofuscá-los com a grandeza do teu reino, soberano da eternidade, porque estendeste braços pequerruchos e tenros aos pastores humildes, mendigando-lhes proteção, quando o próprio firmamento te saudava com uma estrela sublime emoldurada de melodias celestes. Certamente vinhas ao encontro de nosso coração para libertá-lo. Procuravas o asilo de nossa alma para convertê-la em harpa nas tuas mãos. Preferias esmolar segurança e carinho para que, em te amando de algum modo na manjedoura esquecida, aprendêssemos a amar-nos uns aos outros. Tornavas-te pequenino para que a sombra do orgulho se desfizesse em torno de nossos passos, e pedias compaixão, porque não nos buscavas por adornos do teu carro de triunfo, como vassalos de tua glória, mas sim por amigos espontâneos de tua causa e por tutelados de tua bênção. E modificaste assim o destino das nações. Colocaste o trabalho digno onde a escravidão gerava miséria. Acendeste a claridade do perdão onde a noite do ódio assegurava o império do crime. E ensinaste-nos a servir e a morrer para que a vida se tornasse mais bela. É por isso que, ajoelhados em espírito, recordando-te o berço pobre, ofertamos-te o coração. Arranca-o, Senhor, da grade de nosso peito, enferrujado de egoísmo, e faze-o chorar de alegria no deslumbramento de tua luz. Conduze-nos ainda aos tesouros da humildade, para que o poder sem amor não nos enlouqueça a inteligência, e deixa-nos entoar o cântico dos pastores quando repetiam em pranto jubiloso a mensagem dos anjos: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens.
Todos nós, de alguma forma, já ouvimos falar de Miriam de Magdala. Aquela mulher possuída por 7 demônios. Aquela mulher que estava atormentada pelas suas paixões dissolventes. Esta mesma mulher que foi recuperada por Jesus, talvez dela nós saibamos muito pouco. Mas através da veia poética de Gibran Khalil Gibran, temos um retrato de um desses encontros através da sua poesia. E ele dizia mais ou menos assim: era o mês de junho quando eu o vi pela primeira vez. Ele caminhava no campo de trigo quando passei com minhas criadas. Ele estava só. O ritmo dos seus passos era diferente do caminhar de outros homens, e os movimentos do seu corpo em nada se assemelhavam aos que antes houvera visto. Os homens não calcavam a terra daquela maneira. E mesmo agora, não sei se ele caminhava depressa ou lentamente. Minhas criadas apontaram o dedo para ele e cochicharam entre si. Eu sustei os meus passos e por um momento levantei a minha mão para saudá-lo. Mas ele não olhou para mim. Eu odiei. Senti-me repelida dentro de mim mesma e tive tanto frio como se estivesse em um monte de neve. Eu tremia. Naquela noite eu vi meus sonhos. Mais tarde elas me disseram que eu gemia, que eu gritava durante o sono e me agitava na cama. Era o mês de agosto quando o vi novamente pela minha janela. Ele estava sentado à sombra do cipestre no meu jardim e estava tão imóvel como se tivesse sido entalhado na pedra, como as estátuas de Antioquia e de outras cidades do norte. Minha escrava, a egípcia, veio até mim e disse: aquele homem está aqui de novo. Está sentado ali em vosso jardim. Olhei para ele e minha alma estremeceu dentro de mim, pois ele era belo, seu corpo era singular e cada parte parecia amar as outras partes. Então, eu me vesti com minhas roupas de damasco, saí de casa e fui ter com ele. Terá sido a minha solidão ou a sua fragrância que me levaram até ele? Foi uma fome em meus olhos que desejavam a beleza ou foi a sua beleza que procurou a luz dos meus olhos? Ainda hoje não sei. Caminhei para ele com as minhas roupas perfumadas e com a minha sandália dourada. A sandália, a mesma sandália que o capitão romano me dera, e quando o alcancei, eu disse: bom dia para ti. Bom dia, Miriam, ele me disse. E seus olhos de noite me viram como homem jamais me vira. E de repente me senti como se estivesse nua e senti vergonha. Todavia, ele só me dissera bom dia. E então eu lhe disse: não queres entrar na minha casa? E ele disse: não já estou, por acaso, em tua casa? Eu não sabia o significado dessas palavras, mas agora eu sei. Eu disse: não queres dividir o vinho e o pão comigo? E ele: sim, Miriam, mas não agora. Não agora. Não agora. E a voz do mar estava nessas duas palavras, e a voz do vento e das árvores. Quando ele as disse, a vida falou à morte. Pois creia, meu amigo, eu estava morta. Eu era uma mulher que tinha se divorciado da sua alma. Vivia eu separada deste eu que agora vês. Eu pertencia a todos os homens e a nenhum. Eles me chamavam de prostituta, uma mulher possuída por 7 demônios. Eu era amaldiçoada, eu era invejada. Mas quando seus olhos de aurora firmaram os meus olhos, todas as estrelas da minha noite desvaneceram. E eu me tornei Miriam, só Miriam, uma mulher perdida para a terra que conhecera, que encontrava a si mesmo em outros lugares. E novamente eu lhe disse: venha até a minha casa dividir o pão e o vinho comigo. E ele disse: por que me convidas para ser seu hóspede? E eu disse: eu te convido para que entres na minha casa. E tudo em mim que era terra
e tudo em mim que era céu clamava por ele. Ele então olhou para mim, o meio-dia dos seus olhos estava sobre mim e disse: tem muitos amantes, e todavia só eu te amo. Os outros homens amam a si mesmos em sua intimidade. Eu amo-te por ti mesma. Os outros homens veem em ti a beleza que desvanecerá mais cedo que seus próprios anos. Mas eu vejo a ti a beleza que não desvanecerá, e que no outono dos teus dias não receará olhar-se no espelho e não será jamais ofendida. Só eu amo o que é invisível em ti. Então ele disse em voz baixa: vá agora. Se este cipestre é teu e não quiseres que me sente à sua sombra, eu irei embora. E eu gritei para ele e disse: mestre, vem à minha casa, tenho incenso para queimar para ti e uma bacia de prata para os teus pés. Tu és um estranho e todavia não és um estranho, rogo-te, vem à minha casa. Então ele se levantou e olhou para mim como as estações do ano devem olhar para os campos, sorriu e novamente disse: todos os homens te amam por eles mesmos. Eu te amo por ti mesma. Em seguida saiu caminhando, mas nenhum homem jamais caminhou como ele caminhava. Seria uma brisa surgida no meu jardim soprando para o leste, ou seria uma tempestade que veio sacudir tudo até os furacões, até as fundações? Eu não sabia, mas nesse dia em que o acaso dos teus olhos matou o dragão que havia em mim, eu me tornei uma mulher. Eu me tornei Miriam de Migdal. Nasce o Mestre na manjedoura do coração. Sorri divinamente entre os impulsos sentimentais. Mostra-se a razão à luz da estrela da fé. Desenvolve-se dia a dia sob os cuidados da alma. Alegra a paisagem mental, renovando a esperança. Ainda menino, sobe ao templo do cérebro e fala com simplicidade, confundindo raciocínios doutos. Movimenta-se desde então no cosmo individual. Aproveita sentimentos singelos, como se valeu dos pescadores humildes. E começa o apostolado da conversão do aprendiz. Devolve movimento ao coração paralítico. Restitui a visão aos olhos enganados. Limpa a lepra do mal ao pensamento invigilante. Equilibra-lhe a mente invadida pelos princípios das trevas. Revela-lhe a lei do amor acima dos códigos humanos. Transforma-o dia a dia pela divina atuação. E quando o mundo inferior se rebela contra o discípulo, une-se mais a ele no cenáculo do Espírito. Dá-lhe instruções baseadas na submissão a Deus. Revela-lhe o mundo maior, glorificando o sacrifício. Dilata-lhe a personalidade, exemplificando a renúncia. Eleva-lhe a estatura, semeando entendimento. Atingido o calvário das responsabilidades interiores, quando o aprendiz isolado está sozinho em si mesmo, entre milhões de pessoas, e o mesmo Senhor, nascido no presépio íntimo, que o ampara no monte do crânio, concedendo-lhe serenidade
para a cruz dos testemunhos, a fim de que aprenda, em turbilhões de luta, a sofrer amando, a orar construindo, a morrer perdoando, para que em pleno infinito da ressurreição eterna haja mais luz divina sobre as trevas humanas, mais alegria celeste sobre as dores terrenas, e nova bênção resplandeça no círculo das criaturas em favor de nossa redenção para um mundo melhor. Tirou tanta gente das trevas, levou tanta gente pra luz, levou tanta gente ao caminho da paz, tirou tanta gente da cruz. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Tirou tanta gente das ruas, mostrou-lhes o que era viver. Levou tanta gente pra casa do Pai e fez tanta gente crescer. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Tirou minha irmã do pecado, do vício livrou meu irmão. E eu que também tantas vezes errei, com ele encontrei o perdão. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Mostrei a Jesus meus fracassos, mostrei-lhe também meu amor. E ele me abriu os seus braços, aos poucos me fez vencedor. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Seu nome é Jesus, seu nome é Jesus, Deus de Deus e luz da luz. Deus de Deus e luz da luz. Deus de Deus e luz da luz. Prece de Natal, Carmen Sinira. Senhor, desses caminhos cor de neve, de onde desceste um dia para o mundo, numa visão radiosa, linda e breve, de amor terno e profundo, das amplidões augustas dos espaços, no teu Natal de eternos esplendores, abriga nos teus braços a multidão dos seres sofredores, que em teu nome
receba um pão o pobre que tem fome, um trapo o nu, o aflito uma esperança. Que em teu Natal a terra se transforme num caminho sublime, santo e enorme, de alegria e bonança. Apesar dos exemplos da humanidade, do teu amor a toda a humanidade, a terra é o mundo amargo dos gemidos, de tortura, de treva e impenitência. Que a luz do amor de tua providência ampare os seres tristes e abatidos. E em teu Natal, reunidos nós queremos, mesmo no mundo dos desencarnados, esquecer nossas dores e pecados, nos afetos mais doces, mais extensos. Reviver a efeméride bendita da tua aparição na terra aflita, unir a nossa voz à dos pastores, lembrando os milagrosos esplendores da estrela de Belém, pensando em ti, reunindo-nos no bem, na mais pura e divina vibração, fazendo da humildade nosso caminho de felicidade, estrada de ouro para a perfeição. A história de um pão. Quando Barsabas, o tirano, demandou o reino da morte, buscou debalde reintegrar-se no grande palácio que lhe servira de residência. A viúva, alegando infinita mágoa, desfizera-se da moradia, vendendo-lhe os adornos. Viu ele então baixelas e candelabros, telas e jarrões, tapetes e perfumes, joias e relíquias sobre o martelo do leiloeiro, enquanto os filhos querelavam no tribunal disputando a melhor parte da herança. Ninguém lhe lembrava o nome, desde que não fosse para reclamar o ouro e a prata que doara aos mordomos distintos. E porque na memória de semelhantes amigos ele não passava agora de sombra, tentou o interesse afetivo de companheiros outros da infância. Todavia, entre estes, encontrou simplesmente a recordação dos próprios atos de malquerência e de usura. Barsabas entregou-se às lágrimas de tal modo que a sombra lhe embargou por fim, a visão arrojando-o nas trevas. Vagueou por muito tempo no nevoeiro entre vozes acusadoras, até que um dia aprendeu a pedir na oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito lhe extingue a cegueira e ele vê diante de seus passos um santuário sublime e faiscante de luzes. Milhões de estrelas e pétalas fulgurantes povoavam-no em todas as direções. Barsabas, sem perceber, alcançara a casa das preces de louvor, nas faixas inferiores do firmamento. Não obstante deslumbrado, chorou impulsivo ante o ministro espiritual que velava no pórtico. Após ouvi-lo, generoso, o funcionário angélico falou sereno: Barsabas, cada fragmento luminoso que contemplas é uma prece de gratidão que subiu da terra. Ai de mim, soluçou o desventurado, eu jamais fiz o bem. Em verdade, prosseguiu o informante, trazes contigo, em grandes sinais, o pranto e o sangue dos doentes e das viúvas, dos velhinhos e órfãos indefesos que despojastes, nos teus dias de invigilância e de crueldade. Entretanto, tens aqui a teu crédito uma oração de louvor. E apontou-lhe a acanhada estrela que brilhava à feição de pequeno disco solar. Há 32 anos, disse ainda o instrutor, deste um pão a uma criança, e essa criança te agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabas perguntou: Jonaquim, o enjeitado? Sim, ele mesmo, confirmou o missionário divino. Segue a claridade do pão que destes um dia, por amor, e livrar-te-ás, em definitivo, do sofrimento nas trevas. E Barsabas acompanhou o tênue raio do tênue fulgor que se desprendia daquela gota estelar, mas ao invés de elevar-se às alturas, encontrou-se numa carpintaria humilde da própria terra. Um homem calejado aí refletia, manobrando a enxó em pesado lenho. Era Jonaquim, aos 40 anos de idade. Como se estivessem os dois identificados no doce fio de luz,
Barsabas abraçou-se a ele, qual viajante abatido de volta ao calor do lar. Decorrido um ano, Jonaquim, o carpinteiro, ostentava sorridente nos braços mais um filho cujos cabelos louros emolduravam belos olhos azuis. Com a bênção de um pão dado ao menino triste, por espírito de amor puro, conquistara Barsabas nas leis eternas o prêmio de renascer para redimir-se. Irmão X. Que eu falasse de Deus, atributos sem fim, palestrasse aos teus, o Deus dentro de mim, que eu lograsse entender todas as religiões e estendesse a vocês mediúnicos dons. Sem amor eu seria luz, sem luz por dentro, só palavras vãs ao vento. Sem amor seria eu engodo da verdade, seria salvação. Sem caridade, que eu falasse do céu, anjos em profusão, que eu nimbasse de luz, recitando o sermão, que eu fosse o mais devoto, cantando quanta luz, que eu fosse o mais fiel, seguidor de Jesus. Sem amor eu seria um sino que ressoa, sem trazer notícia boa. Sem amor seria eu folguedo da bondade, seria salvação. Sem caridade, ainda que eu louvasse, que eu transfigurasse, chuvas magnetizasse e desse 1 milhão de passes, ainda que eu em prece milagres fizesse, que eu fosse um primor celeste, mesmo iluminadas vestes. Sem amor seria apenas um foco sem luz, cristão sem Jesus. Será que diante do ensinamento do Evangelho de Jesus, nós também, assim como os discípulos de outrora, não tropeçamos nas palavras? Não claudicamos diante dos ensinamentos, dos compromissos necessários, a transformação daquelas palavras, daquelas frases, daqueles ensinos tão belos em atitudes reais das nossas vidas? A pergunta ainda está no ar. Se naquele tempo os discípulos se perguntavam qual o seu papel diante de Jesus, nós outros, no tempo de agora, podemos fazer a mesma pergunta. Tentando elucidar as dificuldades encontradas pelo caminho, o espírito Humberto de Campos vai narrar em episódios do seu livro Boa Nova, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, alguns episódios que podem nos dar uma pálida ideia de como era difícil seguir Jesus. Inicialmente, ele narra a história de Jesus diante do templo com Renan. Renan era um oficial de Roma e estava questionando qual o sentido da passagem daquele peregrino por aquela cidade. Jesus então diz a ele: estou passando nesta terra para fundar o reino dos céus, o reino de Deus no coração dos homens. E o homem, estranhando, ele não está acompanhado de um séquito de soldados, de pessoas poderosas, pergunta: você já fez por acaso algum tipo de parceria com algum rei, com algum príncipe, algum poderoso desta terra que possa lhe assegurar os recursos para tamanha empresa? E Jesus então responde lindamente: os meus virão de todos os lugares. Ao que o militar então redargui: e por acaso já viste alguma vez uma estátua majestosa sendo erigida da lama? Querendo se referir à qualidade humana dos que cercavam Jesus,
E Jesus diz: não existe mármore mais majestoso do que o do sentimento e cinzel mais poderoso do que o da boa vontade sincera. E esse homem, derrotado por argumentos tão singelos, ele sai em demanda da Torre Antônia e Jesus segue viagem para encontrar-se com os seus discípulos. Narra que em determinado momento ele se encontra com os seus 2 primeiros apóstolos, com Pedro e André, os irmãos que trabalhavam nas redes. E Jesus estava em Cafarnaum quando encontra esses homens pescando do seu ofício tradicional. E ele lhes convida para segui-lo, para fundar um reino de Deus. Lembra, Humberto de Campos, que os homens ficaram meio que aturdidos? Como assim um rei em Cafarnaum? Uma cidade tão pequena, com tão poucas casas. Como poderia esse homem estar aqui agora? Como poderia haver, por acaso, um rei em Cafarnaum? E assim, esses homens eram arregimentados, mesmo sabendo Jesus da dificuldade que eles teriam. Tomé era um outro que tinha muitos conflitos e ele estava, de certa forma, querendo que os fenômenos de Jesus atraíssem a atenção dos poderosos. Ele mesmo, que estava em dúvida, queria que Jesus comprovasse cada vez mais, através dos seus atos, dos seus feitos, de que ele era apenas um mensageiro de Deus. E Tomé então pergunta a Jesus: como é o sinal, qual é o símbolo que poderia nos dar para poder mostrar que você verdadeiramente é um mensageiro de Deus? E Jesus diz assim, conforme narra Humberto de Campos: uma só lágrima que console e esclareça um coração atormentado vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. A nossa senha, Tomé, diz Jesus, é a nossa própria exemplificação na humildade e no trabalho. Pedro, assim como esses discípulos, que era Pedro um homem rude, um homem de dificuldades cognitivas seríssimas, ele estava diante de um grande desafio: modificar os seus comportamentos. Ele mesmo, que durante a sua vilegiatura ao lado do mestre, fraquejou muitas vezes, fraquejou ao andar sobre as águas, não querendo dedicar os seus pés a serem lavados por Jesus, duvidando talvez daquele ato, da sinceridade e do alcance daquele ato, e por fim negando a Jesus diante daqueles que tentavam eliminar a sua vida. Todos esses discípulos foram transformados posteriormente, porque a mensagem de Jesus eclodiu na sua alma de tal forma e com tal intensidade que eles foram arrebatados por aquele grande catalisador. Jesus é um catalisador. É aquele que, quando se aproxima da alma de alguém, essa alma não é mais a mesma. Essa alma se transforma, essa alma adquire capacidades elevadas nas suas potencialidades. Por isso que todos os que se aproximam de Jesus vivo ou do Jesus em espírito e verdade sentem a transformação no seu espírito. As palavras são indicativos apenas de que existem registros históricos, talvez, de alguns diálogos, alguns discursos, mas a mensagem verdadeira de Jesus é a mensagem da entrega em nome do amor. Quando os discípulos entenderam isso, eles passaram a dar a sua vida, e não só eles, todos aqueles outros que vieram a posteriori começaram a entregar as suas vidas. Os mártires desciam das arquibancadas do circo e entregavam seus corpos para serem mutilados pelas feras, cantando hinos em louvor a Jesus, porque sabiam que após a vilegiatura da carne, eles estariam em um reino de glórias e de liberdade. Assim também somos nós que estamos ainda vendo reverberar nos nossos ouvidos mocos todas essas mensagens, e todas essas dificuldades que são as nossas do dia de hoje permanecem firmes nas nossas imaginações e como grande desafio do nosso vir a ser. E a pergunta permanece: que tipo de discípulos somos nós? Que tipo de mensagens ainda precisamos receber? Que tipo de milagres ainda precisamos contemplar para nos entregarmos a este grande Galileu? O que é que nós temos feito em nome desta transformação? Somos Pedros? Somos Tomés? Ou somos apenas aquelas crianças em busca de um caminho? Pensemos nisso e vamos em busca da nossa verdade. Quando alguém é capaz de ouvir uma canção que vem de longe,
fazendo um profundo silêncio interior. Quando alguém é capaz de se deitar no relvado imaginário e banir os tormentos do dia a dia das telas do pensamento. Quando alguém é capaz de, atravessando dificuldades, sorrir com face desanuviada no meio da rua. Quando alguém é capaz de estender mão generosa e braço dorido ao transeunte que cambaleia. Quando alguém é capaz de examinar o passado sem rancor, contemplar o presente sem fel e olhar o futuro sem medo. Quando se pode meditar nas coisas santas da vida, embora tendo os pés no rio das dores e o coração atado às dificuldades do caminho. Quando se pode tudo esquecer a respeito do mal, para do bem somente recordar. E quando se for capaz de voltar ao posto de partida para bendizer as mãos que lhe deram água, o coração que lhe ofereceu agasalho e o amor que lhe concedeu pão. Este alguém é bem-aventurado, mesmo que jornada solitária ele tenha percorrido nas trevas do sofrimento, e que carregue de coração ferida pela urze e tenha os pés retalhados pelos acúleos dos caminhos, e tenha sorvido da amargura taça inteira e do descrédito e da desconfiança recebidos pedradas e agressões. Nele, a paz não guarda o silêncio mentiroso das sepulturas, nem a quietude malsã da infelicidade. Este bem-aventurado logrou a paz, tornou-se ação dinâmica e produtora, que, no entanto, lenifica de dentro para fora, como a paz que vem de Jesus, que nada toma, que nada põe a perder, que nada aniquila. Eu te agradeço, mensagem sublime de paz, no turbilhão dos conflitos que me esmagam e na inquietação das necessidades que sepultam as minhas ambições. Louvada sejas! Senhor eterno, infinito, que viveste antes, que vives agora, que viverá depois. Tu que diariamente pões nos lábios da natureza um canto esplêndido, para que ela te louve e te engrandeça, e que de ti ela jamais te esqueça. Tu que ensinaste o sol nascente a cantar e o sol da tarde a chorar, tu que deste voz aos passarinhos para cantarem no aconchego de seus ninhos, tu que deste cor às matas virgens, selvas imensas, sombrias e floridas, tu, fonte inesgotável da eterna vida, que deste o encanto, a pujança e o brilho às campinas verdejantes. Tu que ensinaste as estrelas cintilantes a cismar nas alturas celestes. Tu, Senhor, que nos deste um coração tão pequeno, que é tão grande para amar. Toca nas cordas da minha alma, infundindo-lhe calor, a luz e a vida, porque minha alma quer cantar. Toca-lhe, Senhor, as cordas frouxas, e ouvirás desta harpa velha, abandonada, um canto incomparável. Há de ser este o canto de uma alma enamorada do sumo bem, da luz de ti, Senhor. Canto de uma alma que por ti foi afinada,
ao diapasão do sacrifício nas chamas vivas do puro amor. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Nosso momento de meditação hoje, vamos fazer uma espécie de viagem imaginária, introspectiva, singular, refletindo sobre a nossa própria vida. E vamos fazê-lo de uma forma tal que possamos atender a momentos distintos da nossa aproximação com o sagrado, com Deus, com o caminho, a verdade e a vida, Jesus,
de alguma sorte, com a nossa experiência de autossuperação, de iluminação interior. Vamos lembrar que na vida cotidiana, na infância, principalmente, na adolescência, nós vivemos uma experiência muito mais de sobrevivência, de estar no mundo, de existência corporal. Vamos recordar tudo isso. E que o chamado divino, a experiência do amor transcendente, a alegria genuína da bem-aventurança não passa pelas nossas lembranças, pelas nossas vivências. Isso é o mais comum. Mas há um momento que somos chamados por algum fato, algum acontecimento, alguma sabedoria que se aproxima de nós, pela alegria, pelo contato, pela dor, pelo sofrimento. Há um chamado. Depois disso, há uma espécie de confronto entre nossa vida e esse chamado. Talvez a dúvida, a inquietação, por aí vai. Depois, uma tentativa de esclarecimento. É uma segunda fase do nosso viver. Depois, aparece um sistema de decisão. Quero realmente ser seguidor, discípulo desse mestre do amor? E nós, então, tomamos, de certa forma, um compromisso para ser assumido. Ou não, ou desistimos disso. Deixamos para depois, quizá na velhice, em outra encarnação. E é isso que nós vamos ver agora. Em que medida estamos do chamado à atualidade, nos aproximando da plena luz, do pleno amor, da plena bem-aventurança. Então, comecemos agora a viver uma experiência de relaxamento, tranquilizando o corpo, dizendo-lhe que somos gratos por essa experiência de estar com essas células que também possuem psiquismos, atuando de alguma sorte na sua harmonização, pela mentalização que fazemos. Mergulhamos, então, em nosso mundo emocional e procuramos celebrar a vida recordando um sentimento que foi o mais agradável possível, uma emoção que foi alegria genuína, alguma coisa em nossa vida que celebra o nosso máximo bem-estar, o nosso melhor estado de harmonia. Buscamos, então, um momento de silêncio mental, ou, pelo menos, de quietude, em que os pensamentos cotidianos se esvaem, a mente fica um tanto quanto vazia, uma espécie de serena harmonia mental. Nenhum esforço para pensar, nenhum esforço para expulsar pensamentos, simplesmente uma espécie de atenção plena em quietude. Tomamos, então, consciência de que somos a consciência que observa esses nossos instrumentos de manifestação no mundo. Somos seres cuja essência transcende o corpo, a mente, as emoções. E agora, impulsionados pela vontade, vai se recordar. Quando foi? Quando foi o primeiro chamado, o momento em que me senti atraído pelo sagrado, pelas lições de Jesus,
pelas alvíceras do Evangelho. Como foi que nós nos aproximamos disso? O que sentimos? O que experienciamos naqueles instantes? Naquele período de vida? Foi rápido, como um relâmpago que rompe a escuridão do céu? Foi algo gradual, como os filetes d'água de uma nascente do rio, que vão se avolumando progressivamente? Como foi o nosso primeiro contato com Jesus? Depois, um pouco mais tarde, passado esse primeiro período que é inicial, que às vezes é entusiasmante, que nos faz sentir um anseio muito grande de realização, como foi os tempos subsequentes? Busca de conhecimento, experiências vivenciais, de encontros comunitários que facilitasse esse tipo de vivência, de momentos de solilóquio. Foi o que nós vivemos. Que experiência acumulamos desse período em que já sabíamos, conhecíamos e, portanto, já estávamos mais adiante na nossa convivência com o Evangelho. Agora procuremos nessa história vivida pessoalmente, qual foi o nosso momento estelar, aquele momento de vida em que nós nos sentimos mais próximos da vivência do Evangelho. Quando foi que nós percebemos que estávamos muito além dos primórdios da nossa convivência com Jesus, dos seus ensinos? Qual foi o momento em que o nosso potencial divino se expressou com maior grandeza, grandiloquência? Quando foi que sentimos isso? Agora observemos a nós próprios e nos perguntemos: esse momento estelar se tornou cotidiano, experiência vivida diariamente, ou ele é o nosso sonho? Como uma estrela que brilhou por uma noite, mas o dia claro fez-la desaparecer. Se é assim, se ele está desaparecido, que tal sonhar de novo? Aspirar. Trazê-lo para a nossa consciência, para dizer a nós próprios que nesse período de prelúdios de Natal, iremos nos predispor a alcançar novamente esse máximo estágio de evolução em relação à vivência do Evangelho. Sintamos esta informação como um compromisso de vida nesse momento de meditação. Como recomendações para a nossa semana, dizemos
Siga Jesus. Tente viver alguma coisa que se aproxima dele, dos seus ensinos. Tente expressar sua amorosidade como ele fazia. Tente sonhar sonhos inefáveis do reino do céu nas bandas da terra, como ele ensinava. E assim, a semana será gloriosa caminhada para a plenitude. Boa semana nos prelúdios de Natal.